integrador, ele é uma empresa ali, né, que ele vai vender, instalar e entregar o sistema de energia solar. Né? Então, ele tem um papel bastante importante hoje, porque ele está ajudando a difundir, né, uma energia renovável ali e ter mais as pessoas terem acesso, né, de fato, a uma fonte limpa, né, que elas podem escolher gerar essa energia na própria casa. Né? Então, isso é muito bacana, porque além de você estar ampliando o acesso à geração renovável, você também está dando poder ao consumidor final, né? De ele tá sendo empoderado ali, podendo gerar sua própria energia de uma fonte limpa. Olá, bem-vindo ao primeiro videocast da Origo Energia. Eu sou Carol Sierra, diretora de marca e ESG da Origo. A Origo é uma das empresas pioneiras e líderes do mercado de geração distribuída no país. E a gente tem o objetivo de democratizar cada vez mais o acesso à energia renovável para todo mundo. É por isso que a gente gosta de estar cada vez mais envolvido nas discussões setoriais que trazem reflexões e iniciativas que ajudem a tornar a energia renovável uma realidade cada vez mais simples e acessível para todo mundo. É por isso que hoje a gente está muito feliz de receber aqui com a gente a Luísa Bertazzoli, Head de Inteligência de Mercado da Greener, para a gente falar sobre as tendências desse mercado, a partir de uma pesquisa que a Greener fez e divulgou em agosto desse ano, intitulada Geração Distribuída Mercado Fotovoltaico. Luísa, muito prazer recebê-la aqui, bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite para conversar. Agradecer muito ter você aqui para contar com esse seu conhecimento e com o da Greener sobre esse mercado. Primeiro, queria pedir para você se apresentar, né, e falar um pouquinho da sua trajetória e da Greener. Carol, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, em nome da Greener. Eu sou Luísa Bertazzoli, Head de Inteligência de Mercado da Greener, e eu sou responsável lá pela parte dos estudos estratégicos que a gente desenvolve e também algumas consultorias que a gente faz para o mercado. Minha trajetória no setor de energia começou desde que eu fazia estágio, né? Então, eu sou formada em Economia e Relações Internacionais pela Facamp, e eu comecei a estagiar na CPFL Energia lá em Campinas. Então, ali foi que eu tive o meu primeiro contato, de fato, com a área de energia. E aí, então, eu trabalhei por alguns anos, né, na UI também, que é a Ernst Young. Então, eu fazia a parte de auditoria contábil, financeira, de transmissoras de energia, de distribuidora de energia. E fiquei por um tempo e depois eu fui me aventurar no empreendedorismo. Enquanto eu fui desenvolvendo alguns outros projetos também na área de energia e depois eu tive a oportunidade de entrar na Greener. Então faz 3 anos e meio que eu tô lá e hoje atuando, né, como Head de Inteligência de Mercado. Muito legal. E a Greener, ela é uma empresa de inteligência, né, voltada muito para esse mercado de energia. Como que ela atua, como ela entrega esse serviço para o mercado? Quem é o principal público da Greener? Exatamente. A Greener é uma empresa de inteligência. Ela começou, na verdade, né, o DNA dela foi com capacitação para o integrador. Né? Então, ela começou em 2007 com o nosso diretor, fundador, né, o Márcio Takata. Ele já está, né, há bastante tempo, desde 2007, ali que foi quando a Enova Solar, que era o nome da Greener, começou. E ele fazia treinamentos para o integrador. Então, era um treinamento hands-on. Foi o primeiro do Brasil. Então, ali que ele teve o primeiro contato, ali, de fato, com o mercado de GD, quando, na verdade, nem existia um mercado. Né? Era bem inicial ainda. O Márcio ajudou também no desenvolvimento da própria Origo, né? Exatamente. Quando ela começou nesse pioneirismo de oferecer isso como uma oportunidade, né, um modelo de negócio bem inovador para o mercado. Exatamente. Então, ali que ele começou, de fato, a desenvolver, e aí ele foi encontrando oportunidades, né? O Márcio sempre prezou muito pela educação, né? Então, ele quis trazer algo ali mais voltado para dados e pesquisa. Foi aí que ele começou a pesquisa GD, né? Que é a pesquisa com os integradores. Foi lá em 2016. Nossa. Então, a gente já tá que vocês estão investigando esse mercado. Isso, desde 2016 e agora a gente está, né, aí em 2024, a gente fez nossa última pesquisa no meio do ano, né, e publicamos agora em setembro, no final de agosto. Legal. E, assim, para o nosso público, hoje, como a gente é uma empresa que atua com diversos públicos, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse público de integrador, né? Explica quem são essas pessoas, como eles atuam, né? E qual que é o papel deles nesse
nessa transição energética, né, nesse crescimento da energia renovável? Legal. O integrador, ele é uma empresa ali, né, que ele vai vender, instalar e entregar o sistema de energia solar. Então, ele tem um papel bastante importante hoje, porque ele está ajudando a difundir, né, uma energia renovável ali e ter mais as pessoas terem acesso, né, de fato, a uma fonte limpa, né, que elas podem escolher gerar essa energia na própria casa. Então, isso é muito bacana, porque além de você estar ampliando o acesso à geração renovável, você também está dando poder ao consumidor final, né? De ele tá sendo empoderado ali, podendo gerar a sua própria energia de uma fonte limpa. Então, e esse mercado precisa cada vez mais de consciência, né? Acho que esse consumidor final está começando a se ver como protagonista, né? De poder decidir esse rumo e como que essa energia é gerada, como que ele consegue também se aproveitar e garantir que seja uma transição e um crescimento sustentável, né? Sim, sim. E aí a gente vê, né, cada vez mais os consumidores olhando para essa pauta. Né? Claro, você tem a economia da energia, que é bastante importante, mas você tem a questão da sustentabilidade também, que hoje no mundo é muito, muito falada. A gente vê, né, as mudanças climáticas, alguns desastres acontecendo, infelizmente. Então, é uma pauta que as pessoas estão cada vez mais conscientes, né? Então, nesse sentido, eu vejo o integrador ali como um agente bem importante na transição. Com certeza. É um mercado que tem crescido, inclusive, né? E como que você vê a importância do trabalho da Greener para esse integrador? Por que é importante essas pesquisas e esse trabalho de inteligência para melhorar não só, né, a entrega que esse integrador faz, mas o próprio mercado, né? Como que você vê a importância desse trabalho para ele? Como a gente mapeia, né, o mercado desde ali de 2016, a gente tem um histórico, né, bastante importante ali de dados e informações para a gente tentar traduzir, de fato, o que está acontecendo no mercado solar para o integrador. Né? Então, ali a gente vai fazer mapeamento de preços, né? Então, como é que o preço está evoluindo? Será que o integrador está praticando um preço que está de acordo com o mercado? Né? Então, ali ele pode balizar a sua operação mesmo, né? Os seus indicadores. Então, em termos de preço, em termos de volume de vendas, né? Será que o que eu estou vendendo hoje está de acordo com o que o mercado também está vendendo? Né? Caiu o número de vendas ou aumentou o número de vendas. Então, a gente vai mostrando tendências, né, e movimentos do mercado. Então, isso traz um pouco mais de subsídio mesmo, né, de fundamento para o integrador. A gente traz também a parte de taxa de conversão, né? Será que a taxa que ele está tendo hoje, por exemplo, de 10%, 12%, está condizente com o mercado? Ou será que ele pode melhorar de alguma forma isso? Né? Então, essa é a ideia, da gente estar trazendo dados e informações que vão ajudá-lo na tomada de decisão. E como que os integradores acessam essas informações da Greener? A gente publica semestralmente o estudo, né, de geração distribuída. Então, a gente tem essa tradicional pesquisa com os integradores, a gente entrevista por meio de formulários online, né, milhares de integradores por semestre. Então, já chegamos a 5.000 integradores numa pesquisa só. Então, é bem bacana. Bem representativa, né? A gente consegue mapear integradores do Brasil todo, né? Então, tem diferentes regiões, comportamentos diferentes dos integradores também. Então, a gente faz essa pesquisa, que é uma pesquisa longa. Então, aqui fica o nosso agradecimento também para os integradores, porque eles são bem participativos, né? Então, é bem legal, porque é isso que faz com que a gente tenha uma pesquisa boa para o mercado, né, assertiva. E a gente faz toda uma validação de dados, né, enfim, para ver se aquela resposta ela está adequada, se a resposta ela é válida, né, de fato. E aí passa por todo esse filtro nosso, e a gente trabalha os dados, faz validações, faz análises, e por fim a gente publica, né? Então, como uma contribuição para o mercado, a gente traz os dados por meio de um relatório. E o mercado de energia está evoluindo bastante, né? Quanto mais dessas informações e dessa inteligência tiver disponível, acho que mais rápido a gente consegue trazer essas evoluções para o dia a dia, para os negócios, né? Sim. Muito legal. Falando das tendências que vocês mapeiam nesse estudo,
A pesquisa que vocês divulgaram, né, pesquisa geração distribuída, mercado fotovoltaico, como que vocês identificaram essa relação entre os integradores e esse mercado, né, de geração distribuída, do qual a Origo faz parte, né? A gente conversa bastante com o mercado, né? Além de estar conversando por meio das pesquisas, a gente também vai bastante eventos, né? Participa, a gente conversa com empresas como a própria Origo para entender um pouquinho mais de tendência de mercado, de oportunidades. E aí a gente começou a identificar essa relação e interação entre o integrador e uma empresa de geração compartilhada. Porque elas acabam sendo podem ser complementares. Né? Então, a gente falou, vamos explorar um pouquinho mais na pesquisa para entender, de fato, como que isso está em números, né, no mercado. E quais foram os dados que vocês identificaram? Ao perguntar para o integrador, né, se ele já atua com geração compartilhada de alguma forma, a gente viu que 26% nessa última pesquisa já atuam, né, com empresas de geração compartilhada, de alguma forma. E 61% não atua, mas ele tem interesse. Então tem um potencial grande de crescer ainda essa parceria, né? Tem um potencial grande. E aí, como que eles podem atuar, né, junto de empresas de geração compartilhada? Alguns falam que atuam como se fossem EPCistas, né? Eles constroem usinas para essas empresas. E outros atuam como originador de clientes, né? Para a empresa de geração compartilhada. Então, a gente vê que tem essa sinergia. Por quê? Algum consumidor que não instalou, por exemplo, um sistema fotovoltaico na casa dele, pode ser por alguns motivos, né? Então, tanto não ter um espaço adequado, né? Às vezes você mora num apartamento, ou às vezes você mora numa casa que tem muito sombreamento. Então, ele pode ali, se ele economizar, né, na energia dele, através da geração compartilhada. Né? Ele pode ali usufruir desses créditos para ele. Então, aqueles clientes que o integrador não converte para venda de sistemas, ele pode indicar, por exemplo, para... Então, é como se ele usasse a geração distribuída para ampliar o seu portfólio, para poder ter mais chance de oferecer soluções para o seu cliente e fidelizá-lo de alguma forma, né? Exatamente. E como a gente comentou, o mercado ele vem crescendo e vem evoluindo e vem mudando. Né? Então, exige diversificação do integrador para ele se diferenciar. Então, a gente começa a olhar oportunidades que estão sendo criadas, novos modelos de negócio, novas atuações que o integrador pode olhar, e aí ele deixa de ser um integrador para ser um provedor de soluções energéticas. Porque, no final, o consumidor ele quer ter economia de energia. Né? E quando você fala dessas alternativas, né, que a geração distribuída pode trazer, que vantagens adicionais um cliente que acaba optando pode ter, assim, de optar por isso, né? Porque quando você falou também tem o dado, acho que eu lembro na pesquisa, ou que a gente comentou recentemente, que quando você instala, às vezes o fornecedor, o cliente fica dependendo da manutenção, não tem um pós-venda, né? Então, isso pode ser uma vantagem adicional também? Poderia ser, sim, porque a gente tem... O que a gente viu na pesquisa, né, que grande parte dos integradores, eles recebem clientes órfãos. O que são esses clientes órfãos? São consumidores que compraram um sistema fotovoltaico, por exemplo, e ele não teve nenhum suporte da empresa que vendeu para ele. Né? Então, ele procura uma outra empresa ou para o pós-venda dele, ou se ele quer ampliar o sistema, por exemplo, ele não tem ali o suporte daquela empresa que vendeu. Então, a gente vê que o pós-venda, ele acaba sendo, talvez, negligenciado por muitas empresas, né, integradoras. E, na verdade, a gente está falando de um sistema de 25 anos. Então, você precisa ter um relacionamento muito bom, né, de qualidade com o consumidor final. Sim. Então, quem, por exemplo, não quer, de repente, ter dor de cabeça com isso, né, se você não escolhe uma empresa que é de qualidade, aí isso pode acontecer. A gente vê muito isso, né? O cliente, ele tem um apoio, né? Ao contratar a gente, né? A Origo, por exemplo, o cliente acaba... porque é um mercado complicado, né? Fazer essa transição, começar a aproveitar essas oportunidades, depende de você entender como que a legislação funciona, como se relacionar com a própria distribuidora, né? E
até como fazer o sistema fotovoltaico ter a melhor eficiência possível, como que ele é instalado com qualidade, né? Porque dependendo de como for, tem formas de você aproveitar todo o potencial que o sol tem de gerar energia, né? Então, quando a gente vê muito os clientes satisfeitos nesse sentido, né? De ter alguém com quem contar. Então, é uma alternativa interessante também para os clientes. Falando ainda desse mercado, né? Desses dados e dessa tendência, você sente que hoje todo mundo pode gerar sua própria energia, ter acesso à energia renovável? Como que você vê esse avanço? Olha, a gente já avançou bastante, né? A gente vê, assim, que a geração distribuída, ela cresceu muito, né, nos últimos anos, principalmente ali 21, 22, que deu um boom, né? Isso, a gente manteve um crescimento bastante significativo. Isso proporciona, de fato, né, um acesso à energia renovável para grande parte da população. Então, assim, se você tem um financiamento, né, atrativo, você pode, né, consumir ali, por exemplo, o sistema fotovoltaico, né, ou agora, né, você tem a opção com esse modelo de negócio de geração compartilhada. Se você não quer instalar, né, não quer ter esse investimento, né, colocar, descapitalizar ali no primeiro momento, você pode optar por uma geração compartilhada, né? Que aí você tem esse desconto na conta de energia. Então, as pessoas têm oportunidades, né? A gente vê que está cada vez mais acessível, né? E a energia está sendo democratizada para diversas populações, né? Aí a gente tem que tomar um certo cuidado por restrições técnicas, né? Então, por exemplo, se todo mundo optar por geração renovável, né, intermitente que a gente fala, solar e eólica, a gente tem um limite de rede, né? Então, isso seria um pouco mais da parte técnica que a gente está vendo mais para geração centralizada, né? As grandes usinas, o curtailment que a gente sabe que tem preocupado aí as grandes usinas. Mas na geração distribuída ali a gente tem um espaço, né, legal para estar explorando também. E é um espaço que afeta diretamente esse consumidor final, né? Eu acho que as principais vantagens que a gente vê desse avanço é que, de novo, vou ser um pouco repetitiva aqui, mas tem essa questão do protagonismo do consumidor, né? Dele poder ter agência em relação a como que ele também vai fazer esse negócio, esse mercado evoluir e ter os benefícios e a vantagem à economia e a capacidade de usar uma energia que é sustentável, né? Que tem também as vantagens de reduzir a emissão de carbono, de eventualmente para negócios, até traz um valor adicionado para uma série de negócios, como agro, por exemplo, né? Que se valoriza muito, né? O que você acha disso? Exatamente. A gente vê um movimento no mundo inteiro, né? Voltado para questões de sustentabilidade, ESG. Então, tem um movimento generalizado mesmo nesse sentido, e a gente vê que a transição energética ela vai muito nessa linha de recursos descentralizados. Então, o que isso quer dizer, né? Que são tecnologias que são mais voltadas ali para o consumidor final e elas estão mais na carga ali, né? Mais próximas do consumo. E que o consumidor final, ele é um protagonista, né? Ele é um consumidor mais ativo, não tão passivo, né? Que por exemplo, hoje a gente sempre depende da distribuidora, a gente não tem o poder de escolha. Agora, né, com esse novo modelo de geração compartilhada e tudo, a gente pode escolher consumir de uma fonte renovável. E isso tem muito poder, né? Com certeza. E dentro da transição energética, a gente vê esse movimento acontecendo em vários países, inclusive. Né? Que legal. Espero que o Brasil continue avançando, né? E sendo cada vez mais protagonista nessa frente. Como que você vê esse trabalho conjunto entre integradores e empresas de geração distribuída, né? Você acha que ele pode ser vantajoso para ambos? O que você vê desse modelo e dentro das pesquisas, o que você conseguiu identificar adicional? A gente vê pela pesquisa que tem essa sinergia, isso já está acontecendo, já é uma realidade, né? E tem um potencial grande. Ele acaba sendo um complemento para o integrador, né? Porque como a gente estava comentando antes, ele deixa de ser só o integrador e ele passa a prover soluções de fato, né, para o consumidor final de economia de energia.
Então, nesse momento, ele se diferencia ali no mercado. Então, isso é muito positivo. Né? Ele acaba ampliando o seu leque de produto. Tá? Ele se coloca como mais do que só, né, um provedor daquele sistema fotovoltaico para aquela solução específica, né? Ele realmente entende qual que é a situação desse cliente, qual a sua necessidade, e acaba oferecendo uma opção que faz sentido, né? Exatamente. E como que é esse modelo de negócio, né? Aí você pode até me ajudar aqui explicando um pouquinho de como que a Origo funciona. Mas a gente tem uma originação do cliente, né? Então, o integrador, ele tem um consumidor ali que, por algum motivo, né, ele não converteu, né, num sistema para venda de um sistema fotovoltaico, mas o consumidor final tem interesse em redução da conta de energia. Então, ele pode indicar esse cliente para uma empresa de geração compartilhada. E a partir do momento que a empresa converte, né, e de fato fecha com esse consumidor final, o integrador, ele ganha, né, uma receita, normalmente uma comissão, né, por aquele cliente originado e convertido. No caso da Origo, a gente tem o Clube Origo Pro, que é formado exatamente para essas pessoas, empresas, integradores, que têm interesse em fazer essa originação, né, ou seja, oferecer a Origo para os seus clientes como uma solução. Dentro desse Clube Origo, o valor, né, existem formatos de negociação, mas o valor da conta desse cliente, o quanto de clientes que ele indica para a Origo fazer a venda e converter, reverte como se fosse um cashback para ele, né? Como se fosse uma comissão ou um cashback, dependendo do formato, para ele conseguir sacar, se ele for cliente também, poder usar em desconto, em conta, em converter em outra coisa, mas principalmente sacar, né? Ele pode usar isso como uma fonte de renda adicional para ele, né? Todo mundo que faz parte do Clube Origo Pro vê isso como um gerador de renda muito significativo. Para algumas pessoas vira um negócio adicional, que é um gerador de renda bem significativo. E para os integradores é isso, eventualmente, se não consegue converter uma venda de um sistema e ele consegue converter para geração distribuída, ele tem essa renda também como oportunidade. Mas é uma negociação super interessante e até um convite para todo mundo que estiver assistindo para vir fazer parte, conhecer mais sobre o Clube Origo Pro. A gente vai deixar contato aqui em algum lugar para as pessoas também se interessarem, fazerem parte desse clube, porque é vantajoso para todo mundo, né? Vantajoso para o integrador, para o cliente, para a gente. Então, é a relação mais legal que tem, que é ganha, 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 ganha. Que bom, que bom. Luísa, alguma coisa adicional que você acha que a gente não passou, que você quer passar para os integradores, sobre a Greener, sobre esse mercado? Eu acho que é importante, né? De fato, o integrador, ele está bastante antenado, né, no mercado, então tem oportunidades surgindo, né, como a gente estava comentando. Inclusive, a gente vai trazer, acredito que no final desse mês, um guia para o integrador, voltado ao integrador. Novidades, em primeira mão. Em primeira mão mesmo. A gente vai trazer ali um guia orientando o integrador sobre os novos modelos de negócio, novos modelos de atuação no mercado, inclusive nessa parte de originação de clientes para geração compartilhada. Então, além desse modelo, a gente traz também a parte de Mercado Livre, também a parte de veículos elétricos. Então, o integrador, ele pode tanto vender quanto instalar, né, sistemas de carregadores de veículos elétricos. A gente viu que na pesquisa já 17% dos integradores estão atuando e já venderam ou instalaram algum tipo de carregador de veículo elétrico. E era 11% na pesquisa passada. Então, a gente já está vendo que está aumentando de fato. Tudo nesse mercado de energia renovável tem um crescimento quase que exponencial, né? Tá crescendo, a gente está vendo que está evoluindo bastante. E a parte de armazenamento também, que é outro ponto que eu gostaria de trazer, né? Que a gente vê o armazenamento ali como a próxima onda da transição energética aqui no Brasil. Inclusive, na pesquisa também isso já apareceu, né? 17%, também assim como o veículo elétrico, 17% dos integradores já venderam, né, sistemas de armazenamento esse ano.
Olha. Né? Então já é uma realidade também. Claro que o ritmo que isso vai acontecer, a gente ainda não sabe. Uma questão financeira também, né? Do quanto que essas também já é um investimento significativo, né? A instalação, acho que esse isso. armazenamento também, né? O preço da bateria caiu bastante, né? Então isso que está viabilizando mais os sistemas de armazenamento. Porém, a gente vê não é só a questão financeira, porque, como você comentou, o financeiro é relativo. Porque quando a gente pensa, por exemplo, numa empresa ou num hospital, né, que não pode ficar sem energia, você precisa de um armazenamento ali, né? Então, seja por questão de hospital de vidas, né, que estão ali sendo monitoradas, então você não pode faltar energia. Seja numa empresa, uma indústria, por exemplo, que está, se ela ficar um dia, por exemplo, parada, o prejuízo que ela vai ter ali em termos de produção é enorme. Então, o sistema de armazenamento, ele acaba sendo muito positivo, né? Então, aí a gente entra mais com um sistema de backup, Legal. né? E aí, para baixa tensão, para o residencial, comercial, pequeno porte, já é uma realidade também, mas claro, né, cada vez mais a gente vê esse preço da bateria caindo e isso vai viabilizando cada vez mais o armazenamento. Muito interessante. Aprendi um monte com você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por trazer esse olhar bem amplo e estratégico sobre esse mercado e como esse mercado, as tendências que esse mercado está trazendo, principalmente para esses integradores. Obrigada. Eu que agradeço, Carol. É um prazer estar aqui com vocês hoje e poder falar e trazer um pouquinho mais sobre o que a gente faz aqui para o mercado. Em nome da Origo, eu também queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Nesse bate-papo, espero que tenha sido legal, tenha sido relevante. Nossa intenção é trazer um pouco mais dessas discussões de mercado e trazer informações que sejam relevantes para todos os públicos que a gente atua, né? Como eu disse no começo, o nosso objetivo é democratizar o acesso à energia renovável, então a gente quer que cada vez mais públicos entendam como funciona e tenham acesso e possam aproveitar os benefícios de ter essa energia. Para os integradores, novamente faço o convite para vir conhecer um pouco mais sobre o Clube Origo Pro, ampliar seu portfólio, oferecer uma solução alternativa e bem inovadora para os seus clientes. Vai ser extremamente prazeroso para a gente conversar com você, ter você como parte dessa rede que tem crescido, dessa comunidade que trabalha em prol desse avanço da energia solar, né, levando economia e sustentabilidade para os clientes. E para todo mundo, peço, acessem as nossas redes sociais, compartilhem esse conteúdo se for interessante. E obrigada. Até uma próxima.